Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET volume 6, nossa aula da semana 3, falaremos sobre as causas e consequências da acelerada urbanização latino-americana. A urbanização acelerada na América Latina. A América Latina é a região do globo mais urbanizada, com cerca de 82% de sua população vivendo nas cidades, segundo informações de 2015. A América anglo-saxônica também possui cerca de 82% da população urbana nesse mesmo ano. Porém, ao contrário da América Latina, o esvaziamento do campo é pequeno e essa porcentagem deverá se manter ao contrário das estimativas de 89% da população urbana na América Latina. Para se ter uma dimensão desse índice latino-americano, os estudos que compõem a União Europeia têm 75% de sua população considerada urbana e a Ásia cerca de 45%. Aqui, estamos falando sobre a América anglo-saxônica e a América Latina, seria uma divisão histórico-cultural, onde a América foi dividida de acordo com a origem da língua, Lembrando que a América anglo-saxônica seriam que falam o inglês, ou língua de origem dos povos saxões, E a América Latina, seriam os países que falam a língua originária do latim, como iniciaria aqui no México, e pegaria toda a América Central, chegando à América do Sul, Já a América anglo-saxônica, pegam apenas os estados do Canadá e Estados Unidos, Lembrando que o Alasca pertence aos Estados Unidos. A urbanização acelerada. A urbanização acelerada teve início apenas no século passado. Uma urbanização sem planejamento e investimentos públicos insuficientes em infraestrutura, como por exemplo, rede de água tratada e encanada, de esgotos, de eletricidade, de transporte coletivo, de estradas pavimentadas, de iluminação, tudo isso está relacionado à infraestrutura. E com sérios déficits de moradia. Esse seria um dos maiores problemas, que acarretam uma série de moradias populares, gerou problemas urbanos que marcam as paisagens das grandes cidades latino-americanas. Por exemplo, podemos citar favelas na América Latina, uma vez que um dos maiores problemas seriam as moradias. A partir da década de 1980, o rápido crescimento das metrópoles da América Latina foi caracterizada por aspectos comuns, como por exemplo, grande parte da população vivendo em moradias precárias, o crescimento do trabalho informal, trabalho sem carteira assinada, sem os direitos trabalhistas, o desemprego, a criminalidade, trabalho escravo e infantil, incapacidade do Estado de oferecer infraestrutura, problemas ambientais e saneamento básico também, falta de saneamento básico. Divisão de classes. Uma vez que a gente tem aqueles problemas citados anteriormente, tem uma parcela pequena da população que tem acesso a todos aqueles elementos citados anteriormente, que a maior maioria da população é privada. Ao mesmo tempo, as paisagens dessas cidades revelam o resultado do desenvolvimento econômico e da maior inserção desse país no mundo global. Assim, a precariedade das moradias e das condições de vida da população se coloca ao lado de edifícios modernos, de empresas ou condomínios fechados que são destinados a uma pequena parcela da população, como eu falei anteriormente. Separam-se assim os que vivem cercados pelos muros, como uma cidade medieval, das que vivem fora deles. Muito comum. Aqui a gente pode ver esse contraste aí,
aqui próximo, né, Belo Horizonte, né, o Morro do Papagaio, onde nós temos de um lado os edifícios, né, onde funcionam, são alguns condomínios ou empresas, né, funcionam nesses edifícios, e do outro temos o que? A favelização, né, uma ocupação desordenada sem planejamento que ocorreu nesse local. Condições de trabalho nas grandes cidades da América Latina. Os problemas sociais da América Latina também podem ser observados por meio das condições de trabalho existentes em parte significativa das grandes cidades do continente. Alguns fatores, com a maior complexidade da economia, a mecanização do campo e a crescente automação das linhas de produção industrial, contribuíram para a ampliação do setor terciário, caracterizado pelas características comerciais e de serviços. Atualmente, trata-se do segmento que emprega a maior parte dos trabalhadores urbanos. No entanto, o crescimento tem sido tão intenso que muitos especialistas o caracterizam como setor terciário hipertrofiado, isto é, uma excessiva concentração de população trabalhando em comércio e serviços. O setor terciário da economia. O setor terciário da economia é a área de atuação de atividades humanas pautadas no oferecimento de serviços e na prática do comércio. Por definição, este setor é tido como aquele que produz os chamados bens intangíveis ou imateriais, que são os serviços, bem como o destino final dos bens produzidos pelos setores primários e secundários, o comércio. Como exemplos de serviços intangíveis oferecidos no contexto da sociedade, podemos citar a atividade bancária, as administrações públicas e privadas, o trabalho dos professores, os advogados, os vendedores, as empresas de seguro, entre inúmeros outros exemplos. Hipertrofia do setor terciário. Em períodos de alto desemprego e excesso de oferta de mão de obra, associados ao baixo nível de qualificação de uma parcela significativa dos trabalhadores latino-americanos, ocorre a hipertrofia do setor terciário, o que contribui para ampliar o trabalho informal e a baixa produtividade. De acordo com os dados da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em 2015, cerca de 27 milhões de jovens latino-americanos trabalhavam de forma irregular e informal no continente, com baixos salários, sem proteção social ou garantia de direitos trabalhistas. Em muitos casos, há registros de trabalhadores submetidos a condições degradantes ou até análogas à escravidão. Aqui podemos ver, né, uma foto, né, de trabalhadores em busca de emprego. Foram à fila de 2.000 pessoas no centro de São Paulo, né, em busca de emprego, o alto índice de desemprego. Essa é uma reportagem do Globo, né, na página Economia. A gente pode observar como o desemprego estava em alta nesse período aí, assim. Conceituando, com o crescimento desse setor vem se tornando tão intenso que ocorre aquilo que os economistas intitulam como hipertrofia do setor terciário, que nada mais é do que o crescimento desordenado e não sustentável da área de serviços e comércios. A principal consequência desse fenômeno é o crescimento da atividade informal, né? Também chamado de economia subterrânea, né? A exemplo, nós temos os vendedores ambulantes e principalmente também os camelôs. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido aí, né, sobre alguns dos problemas sociais que enfrentamos aí, né? Até mesmo com essa pandemia, a tendência é que aconteça e ocorra em maior frequência, né?
Vamos aguardar aí, torcer para que a nossa economia se recupere e que dê tudo certo. Um abraço a todos aí, até a próxima.